Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Diniz Lavarda. Eu vou apresentar para vocês a parte falando sobre barramentos, arquitetura de entrada e saída e memórias de um computador. A nossa bibliografia básica que nós iremos utilizar é o Tannenbaum no livro de Sistemas Operacionais Modernos. A estrutura básica de hardware de computadores, ela inicia-se com os dispositivos de entrada e saída, controladores de dispositivos de entrada e saída e barramentos de conexão. Então nós podemos ver aqui um monitor, um teclado, uma impressora USB, uma unidade de disco rígido para fazer a comunicação com o computador. Então nós temos aqui a nossa CPU, que faz todo o processamento e a partir da conexão pelos barramentos é feita a comunicação com a memória, com o controlador de vídeo, que irá enviar o nosso vídeo processado para ser visualizado, a entrada dos dados do teclado, a comunicação via USB, via barramento USB, para a impressora fazer as impressões, e a unidade de disco rígido para fazer aqui então a nossa troca de comunicação de dados com a memória para acessar arquivos e também fazer a gravação tanto de arquivos quanto de qualquer dado que você tenha aí armazenado em seu computador. Tudo isso a partir dos barramentos de vários tipos. Então, essa linha de conexão, ela determina esses vários tipos de barramentos que serão vistos ao longo dessa aula. Inicialmente, irei apresentar dois tipos de processadores: o processador pipeline e o processador da CPU superescalar. O pipeline de 3 estágios, ele é composto por essa estrutura aqui, iniciada pela unidade de busca, passando-se pela unidade de decodificação e, por fim, a unidade de execução, aonde o processador ele irá buscar qual é a instrução que será executada, faz então a decodificação para que ele realize da forma correta qual vai ser essa instrução, então ele identifica como deve ser realizada essa instrução a qual ele acabou de buscar e por fim faz a execução. Por exemplo, um adicional de 1, add 1, por exemplo, ele pegou um número e adicionou 1 a uma determinada variável que você teria ali na sua memória. Ou então, jump, ele pode fazer uma instrução onde ele salta de uma determinada posição da memória para outra. Então, são várias as instruções que um computador, um processador pode realizar, mas para que ele consiga executá-la, ele precisa inicialmente buscar lá na memória qual é essa instrução, decodificar, ou seja, compreender, saber qual é a instrução que ele irá executar, para aí sim efetuar a execução dela. E neste caso, pode-se ocorrer que na unidade de busca tem-se uma instrução sendo realizada a busca, na unidade de decodificação pode ter outra instrução que já foi buscada inicialmente e agora está sendo decodificada, enquanto o processador está executando uma terceira instrução que já foi decodificada anteriormente e buscada anteriormente. Já a CPU superescalar, ela pode realizar a busca de 2 ou mais instruções aqui nas unidades de busca. Na sequência, ela pode então decodificar, ela irá decodificar essas instruções que já foram buscadas e irá sequenciar em um buffer de instruções. E aí, dentro deste processador, ele tem várias unidades de execução, mas notem, isso é completamente diferente de nós termos um multicore, ou seja, vários processadores. Em um único processador, nós temos várias unidades de execução. Ele pode buscar 2 ou mais instruções, sequenciá-los até que possa ser executado, e cada unidade disponível busca no buffer, então o processador ele vai buscar no buffer, e aí ele pode fazer execução específica, por exemplo, de números inteiros, de ponto flutuante, que é o número com vírgula, ou operação booleana, entre outros. Os registradores do processador, eles podem funcionar da seguinte forma:
O registrador geral, ele armazena variáveis e resultados temporários. Então, quando você tem um processador que armazena na sua memória de registrador várias informações de dados, em cada caixinha ele vai colocar números binários que são acessados rapidamente pelo processador. Eles vão informar para o processador informações a respeito da posição da memória atual que está executando o código, se o usuário ele está, por exemplo, acessando como administrador ou como usuário, qual é o nível de permissão que ele tem para realizar aquele tipo de ação que ele quer dentro do sistema operacional. Enfim, é uma memória super veloz do computador, onde o processador precisa acessar e finalizar o seu acesso rapidamente para que ele consiga fazer o processamento de todos os programas que estão em execução no momento no computador. E os registradores especiais, eles são desses tipos, por exemplo, contador do programa. Então ele vê o endereço da memória da próxima instrução que tem que ser executada pelo processador, e após essa instrução ter sido buscada, então ele faz o apontamento para a seguinte, para a instrução seguinte. Então ele vai contando a sequência do computador, a sequência do código que o processador tem que fazer para que o sistema operacional e os programas sejam executados. O ponteiro de pilha, então ele vai apontar qual que é o topo da pilha atual da memória, ou seja, onde que ele tem que buscar na memória para executar determinada função. Então tem parâmetros de entrada, tem variáveis locais, variáveis temporárias, tem vários tipos de variáveis aí que são armazenadas nesse tipo de registrador especial. E o PSW, que é o status, a palavra de status do programa, onde ela contém vários bits de código de condição, onde ele apresenta também a prioridade da CPU, o modo de execução, que pode ser modo usuário ou modo núcleo, onde ele tem algum tipo de privilégio ou não para acessar e executar, além de outros bits de controle, que são armazenados nesse registrador especial PSW. Já os chips multithread e multinúcleo, eles seguem a lei de Moore já há 3 décadas, que significa que a cada 18 meses dobram-se o número de transistores internos de um chip de processador. E isso já está válido há bastante tempo. Então, a cada 18 meses, a indústria consegue colocar o dobro de transistores dentro de um chip, aumentando mais ainda a sua capacidade de desempenho. E futuramente, então, esses processadores, eles que nós temos hoje em dia na base do silício, eles serão substituídos por processadores quânticos. Arquiteturas superescalares com múltiplas unidades funcionais, além de aumentar o tamanho da memória cache, que isso é muito importante, que nós iremos ver em seguida. E também, por exemplo, aqui, o que aconteceu no início, né? O Pentium 4 da Intel, que introduziu esse multithreading, e o Hyperthreading, que é o nome que a Intel deu para os processadores dela, né? Então, o processador x86, né? E vários outros chips como o Spark, o Power 5, o Intel Xeon, e que são todos eles, então, aí da família da Intel. O que seria, afinal de contas, então, um processador multithreading, né? Ele não vai proporcionar um paralelismo real. O que seria um paralelismo real? Seria quando vários programas estão sendo executados de forma paralela, de forma concorrente. O que ele irá fazer é executar um trecho de um primeiro programa, e daí depois ele irá passar a executar um trecho do segundo programa, um trecho do terceiro e um trecho do quarto programa. Aí ele retorna para o primeiro programa para executar mais um trechinho do primeiro programa. Aí ele vai para o segundo programa, vai para o terceiro programa, vai para o quarto programa e assim por diante. Durante o tempo, o processador ele só consegue executar um processo por vez, ou seja, uma threading por vez. E aí ele precisa ir escalonando o seu tempo de processamento entre os vários programinhas que ele tem que estar executando. Então ele não vai proporcionar paralelismo real. Então ele executa um processo de cada vez. E a ordem de tempo de chaveamento, ou seja, quanto tempo ele vai ficar aqui no programa 1, no programa 2, no programa 3, no programa 4, ela varia de acordo com a prioridade desse programa que tem que ser executado. Sendo que a troca para ele passar de um programa para o outro gira na ordem dos nanosegundos, ou seja, é muito rápido para ele fazer esse chaveamento.
cada thread, ela vai aparecer no sistema operacional como uma nova CPU. Se você abrir aí o seu gerenciador de tarefas, você vai ver aí então que tem várias threads abertas aí e você vai poder visualizar que elas, cada programa ele subdivide o seu programa em várias threads. O processador multithread, ele também vai necessitar um sistema operacional com multiprocessador, para que ele consiga realizar então aí as suas várias tarefas de uma forma mais adequada, dentro desses vários CPUs aí que ela for criando para cada thread. A GPU, ela pode processar gráficos com milhares de núcleos. Então, quando nós temos aí a GPU, que é a de processamento gráfico, ela vai ser difícil de você fazer uma programação, porque como ela tem milhares de núcleos, né, você não vai conseguir fazer um gerenciamento muito fácil. Então ele tem um processamento gráfico dedicado para esse tipo de tarefa. Então ele acaba não sendo utilizada para a tarefa geral do sistema operacional, apenas para essa finalidade específica de processamento de gráfico. Então aqui tem um exemplo. Se nós tivermos um PC com duas CPU, ou seja, dois núcleos, cada um desses núcleos estará executando duas threads, por exemplo. Então, o que o nosso sistema operacional estará enxergando? Estará enxergando 4 CPUs, ou seja, duas CPUs, cada uma executando duas threads, o sistema operacional estará enxergando 4 CPUs. E no caso, então, que você tenha duas threads sendo executadas ao mesmo tempo, que pode ser executada pelo sistema operacional em uma mesma CPU, pode acontecer que você vai reduzir a eficiência lógica que você teria se você executasse uma thread em cada CPU diferente. Então pode ser que o seu sistema operacional ele coloque uma única CPU para executar duas threads. Então você vai acabar perdendo eficiência aí do seu processador, que poderia estar cada processador executando uma thread separadamente, ganhando assim eficiência. Então aqui nós temos o gerenciador de tarefas, onde é possível visualizar aqui então um processo de renderização de um vídeo. Notem que a CPU ela está completamente utilizada, enquanto a memória não está sendo muito utilizada. Então aqui nós podemos ver que o processo de uma renderização de um vídeo faz com que todo o processador seja utilizado para realizar essa renderização. Então, dependendo do tipo de processo que você irá fazer no seu computador, irá utilizar um tipo ou outro tipo de dispositivo interno do seu computador, por exemplo, o CPU, ou a memória, ou o disco. Aqui alguns exercícios de fixação. Então, qual que é a diferença de um processador pipeline e de uma CPU superescalar? O pipeline ele vai executar uma sequência, né, de instruções, uma a uma, essas instruções, sendo que ele pode ter até 3 instruções sendo executadas ao mesmo tempo. Nesse ciclo, busca, decodifica e executa. Já o superescalar, ele vai poder buscar 2 ou mais instruções ao mesmo tempo, vai sequenciá-las em um buffer que disponibilizará para suas N unidades de processamento, de acordo com a sua especificidade. Em um PC doméstico, qual tipo de processador é necessário para executar uma série de programas concorrentes? Pipeline ou superescalar? Justifique. O superescalar, então, é o mais adequado, devido ao processamento com várias unidades de processamento independentes. O que são registradores? Qual é a finalidade deles? São variáveis de armazenamento de dados temporários de código e de controle que o processador utiliza para operar, então, o nosso sistema operacional. E o que são processadores multithread e multinúcleo? Quais são as suas diferenças? O multithread, ele não vai promover paralelismo real. Então ele vai executar os vários trechos de código usando o que a gente chama de escalonamento, ou seja, um trecho de código cada vez. Já o multinúcleo, ele vai processar independente de cada núcleo. Então, cada trecho de código ou cada programa que ele estiver executando, ele vai executar de forma independente. Então, aumentando assim a eficiência do sistema.